Bom dia, gente. Ai, a gente está aqui ao vivo, vamos esperar as pessoas entrarem. A Érica Freire entrou. Bom dia, Érica. A gente tem hoje a nossa live na Tríplice falando sobre plantão psicológico em situações de crise, quando acionar, quando acessar e como acessar, principalmente aqui em Fortaleza. Então vamos esperar as meninas entrarem para a gente poder começar. Mônica tá aqui, Alana, bom dia, meninas. Vamos só dar um tempinho para as meninas entrarem, elas devem estar entrando. Oi, Emília. A Laís já entrou e a Thaís também, então eu vou convidá-las aqui. Transmitir com a Laís. Vamos lá. Bom dia! Bom dia! Olá! Olá, tudo bom? Tudo jóia? Eu estou aqui tentando colocar a Thaís. Thaís, pede para participar, que eu acho que é mais fácil. Pronto. Ela entrou aí, eu já vi. Eu também fiz, só não consegui convidá-la. Stephanie tá aqui, Carliane, muita gente entrando aqui na nossa live. Coisa boa. Olha, a Sônia Lúcia entrando também. Thaís pede para participar com a gente. Tudo bem. Estamos aqui com os nossos cafés e com as nossas águas. Eu tô com a minha água. Água, deixa eu me abaixar que agora você entrou, a gente ficou. Ó, a Thaís, viu? Enviou, cadê? Por que eu não tô conseguindo? Pessoal, mandem as dúvidas aí que vocês tenham sobre plantão psicológico. O que é que vocês querem que a gente vá falando? Que a gente vai conversando Thaís, será que eu não sobre. consegui colocar você aqui, por favor? Olha o Fernandinho! Oi, Fernandinho! Gente, se eu não conseguir colocar a Thaís, ela vai ficar, ela vai mandando, vai escrevendo pra gente, a gente vai falando, viu? Aí. Ai, meu Deus! E se a gente sair e entrar de novo? Não daria? Então, porque eu já vi outras lives com mais de uma pessoa, com 3 pessoas, Eu só que também. agora eu não tô conseguindo colocar a Thaís aqui. Não sei porque só aparece para eu enviar para ela. O Fernandinho respondendo. Thaís, entre. Pois é, ela disse que já mandou o pedido, mas nem aparece pra gente. Não tá aparecendo aqui para mim o pedido dela. Manda o pedido de Ah, novo, Laís, só pra gente tentar mais uma vez. eu? Como eu? Não, você não, a Thaís. Manda o pedido de novo, Thaís. Tá. Ela tá Olha. aqui dando risada nos comentários. Thaís. Vamos, Thaís. A gente fez um monte de coisa antes, mas não testou esse. Não é? Mandou. Então, Vamos lá. aí eu clico nela e tá aqui, ocultar vídeo ao vivo da psicóloga. Não consegue mais mandar. E se a gente sair e tentar entrar de novo? De repente a conexão. Porque quando eu clico nela, tá dizendo assim, ó,
ocultar vídeo ao vivo de psicóloga Thaís e Mari, como se ela tivesse ao vivo aqui. Só que ela Pois é, então eu acho que deve ter sido alguma má conexão aí. Eu acho que se a gente sair e entrar, talvez dê certo. O que você acha? Dá para tá. fazer? Eu acho que. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu consigo te remover, aí depois você Pronto, de novo. tá. Aí eu só consigo adicionar uma pessoa. Adicionei, tô adicionando a Thaís, mas aí eu não consigo adicionar mais a Laís. E nenhuma das duas estão aparecendo. Agora. Três pessoas. Agora não tem ninguém aparecendo. Eu vou ter que fazer uma e depois com a outra. Tô chamando a Laís de novo. Laís. Agora sumiram as duas. Cadê elas? Você não tá ouvindo? Eu tô te convidando. Deixa eu ver aqui. Ai, socorro. Thaís, eu chamei você. Aê, apareceu. Agora apareceu você. Mas não apareceu a Laís. Será que a gente... Oi, Juliana. Juliana tá me dando um oi. Eu acho que a gente vai fazer assim, vai fazer um pedaço com você e depois faz um outro pedaço com a Laís e a gente vai se tentando Tá certo, pode se ser. ajeitar, porque a gente não tá conseguindo entrar com as duas, a gente começa com você e depois muda para Laís ou a gente encontra a solução. No meio do caminho também aqui. No caminho, eu tô aqui pedindo umas ajudas e procurei no Google, o Google não soube me falar, coloca as mesmas coisas que eu já sei, então vamos nós começando. Bom, enfim, eu sou a Denise, né, da Tríplice, e a gente está com uma série de lives, né, Café com a Tríplice, e hoje a nossa live é com as meninas, com a Thaís e com a Laís, a gente vai acabar falando uma de cada vez aqui, se a gente não resolver esse problema. E eu queria que a Thaís, então, se apresentasse, enquanto ela que está com a gente, falasse um pouco, para a gente começar a falar sobre plantão psicológico, que é o nosso tema de hoje. Pronto, meu nome é Thaís. Eu atendo em consultório particular, mas já fiz parte do plantão, inclusive da Tríplice, já durante um tempo. Com parceria com a Denise. E agora quem está no plantão é a Laís, né, que está participando. Sempre gostei muito dessa temática de plantão, de psicoterapia breve. E aí estou vindo aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que é o plantão, já que poucas pessoas sabem que existe o serviço de plantão psicológico, né?
Mas, primeiramente, quero agradecer, dizer que é uma honra estar participando aqui da live com a Denise, né? Para quem não sabe, a Denise foi minha professora da graduação e da especialização. E é uma honra estar aqui podendo participar, dividindo aqui essa live, Denise. Eu que agradeço você ter topado vir aqui passar esse tempo com a gente e contar, falar um pouco sobre o plantão, principalmente nesse momento em que a gente está num momento de crise, né? Assim, se a gente pensar, estamos todos em crise. Não é assim, tem uma parte da população, pessoas com determinadas características. Não, estamos todos em crise. Cada um lidando da sua forma, ou algumas pessoas passando bem pela crise, outras menos, mas estamos todos numa situação de crise. Aí depois elas vão explicar para a gente o que é uma situação de crise e por que hoje estamos todos em situação de crise, né? Então conta para a gente primeiro o que é o plantão psicológico. O plantão ele é uma modalidade de atendimento, né, para urgência, emergência, situações de crise. A gente pode pensar, descrever crise como uma alteração do universo pessoal, né, da pessoa, para mais ou para menos. É algo que acontece na vida da pessoa, algo que seja retirado de fato da vida da pessoa. Então, é a modalidade de atendimento voltada para situações de urgência e emergência, que a gente pode estar lidando com a situação de crise no exato momento que ela acontece. E poucas pessoas sabem que o plantão, ele tem instituições como a Tríplice, que existe psicólogos nesse momento online atendendo, né, nessas situações. E ele é bem diferente da modalidade de psicoterapia, né? O plantão ele é caracterizado, ele pode ser um atendimento psicológico, ele pode ser 4, ele pode ser até 12 atendimentos, e ele é bem focado em uma situação específica da pessoa. Ele não tem a finalidade, como na psicoterapia, de trabalhar uma queixa a longo prazo, né? São queixas circunstanciais naquele momento, como o momento que a gente está vivendo, né? De luto, de perdas. Então, assim, trabalhar para passar pela situação de crise, para lidar melhor com aquela situação. Aproveitando isso, fala um pouco para a gente da diferença entre o plantão e a psicoterapia, como você começou nesse... Pronto. Qual que é a diferença? Porque as pessoas procuram terapia, geralmente, né? E algumas vezes estão numa situação de crise bem pontual. Exato. Como eu tinha falado, assim, o plantão ele pode ser um atendimento a 4, a 12 sessões, depende muito daquela queixa que a pessoa está apresentando. Então, assim, enquanto a psicoterapia tem a proposta de trabalhar queixas como uma depressão mais severa, um transtorno obsessivo compulsivo, uma questão de ação suicida, a psicoterapia, o plantão, ele vai trabalhar queixas pontuais naquele momento que a pessoa está passando. Vamos trazer exemplos como o que a gente está vivendo agora, né? Situações que, por exemplo, tendo que lidar com queixas de luto, uma perda repentina de alguém, ter que passar esse período em casa, em isolamento, não poder sair. Então, vamos imaginar aumentando o comportamento alimentar, de fato, de beliscar. Então, assim, o plantão ele é específico para algumas situações, né, de fato, que esteja acontecendo. Uma tentativa mesmo de suicídio para trabalhar aquele momento pontual, não que vai... Essa é uma boa forma de explicar, né? Assim, existe uma tentativa. O plantão psicólogo pode ajudar naquele momento pontual, mas trabalhar aquela queixa, ele vai trabalhar em psicoterapia a longo prazo. O plantão, então, seria para a gente lidar com urgência e emergência, né? Assim, tem uma situação de crise específica. Apareceu uma ferida. Aí eu vou ali e vou tratar daquela ferida emergencial para que ela não se expanda. Depois, se necessário, eu vou para a terapia para lidar com a causa daquela, né? O que está causando aquela ferida, se tem alguma outras questões que devem ser tratadas para que a ferida não volte a acontecer. Vamos pensar assim. Exato. Que tem um momento de emergência, que aquilo precisa ser lidado, né, na hora. Ou uma tentativa de suicídio, né, pontual, que tem que ser acolhida e cuidado naquele momento. Um novo emprego ou a perda de emprego, porque a gente sempre pensa em crise sendo questões de perda. E muitas vezes a gente entra em crise, né, por aquisição, porque
eu mudei de emprego e não estou conseguindo me reorganizar naquela situação, ou eu comecei um casamento, eu engravidei, né? Então é um momento de uma mudança na vida, sim, que vai provocar uma grande mudança. E isso pode ser tanto por perda ou por aquisição, né? Exatamente, exatamente. E aí existe a diferença, né, de crise de perda e de aquisição, né? De perda, no próprio nome já diz, né, que é você, vamos imaginar esse momento que a gente está vivendo, que a gente tem uma redução, pode ser por aquisição e pode ser por perda, mas acho que nesse momento que a gente está vivendo é mais por perda, né? Então, redução, você não poder ver familiares, você não estar em contato com amigos, você não poder sair de casa, a sua vida financeira ela fica, né, limitada, a questão da própria saúde, inclusive, né? E aí, contraponto, a gente também pode ter a crise de aquisição, que é estar em casa com inúmeros afazeres, com o marido, com o filho, com o office, e ter que lidar com tudo isso ao mesmo tempo, né? Mas ela, nesse momento que a gente está vivendo, essa alteração do universo pessoal, né, que é a crise, ela é mais caracterizada por uma crise de perda, né? Do luto, de fato, de uma forma geral, por estar interferindo nessas diversas áreas da vida. A Laís está dizendo aqui, passei num concurso ou me graduei, também são exemplos de situações que podem gerar crise de aquisição. Exato, E agora, né? O que eu faço com esse diploma na mão, com esse concurso na mão, né? Exatamente. Tem uma analogia que a Laís faz, que eu gosto muito, pena que ela não está aqui para falar, né? Que é entre a analogia entre o plantão médico e o plantão psicológico. Quando a gente está com alguma coisa, a gente está sentindo alguma coisa física, um ferido, um acidente, alguma coisa, algo para tratar, uma dor de garganta que precisa resolver, a gente vai e procura logo o médico, a gente vai logo para o plantão. Ou para uma clínica já especializada em torrino, ou tá com o coração mais acelerado, a gente vai buscar um protocardio, enfim. E aí a gente não faz, por que a gente procura um plantão, né, médico, e a gente não procura um plantão psicológico para essas situações, né? É uma coisa bem para pensar de fato. Eu acho que tem uma cultura, né? O plantão psicológico é culturalmente não divulgado, não tanto divulgado, e esse é um pouco da nossa função aqui hoje, né? Divulgar esse serviço. E também ele é isso, não existe uma cultura em que você vai procurar uma emergência psicológica, ela não existe muito em todos os locais. Aqui em Fortaleza a gente tem na Tríplice, a gente tem na Unifor também, em alguns em alguns turnos. A gente não tem igual uma emergência hospitalar que a pessoa chega e qualquer turno tem uma pessoa para atendimento com Esse é um sonho meu, de ter né, todos os turnos ter algum psicólogo para plantão mesmo, para atender essas urgências e emergências. Pode aparecer, como pode não aparecer. Mas isso a gente não tem essa tradição, né, de ter psicólogos de plantão para atender essas emergências. A gente tem poucos locais, como disse, tem, né, quando em aberto, funcionando bem, a gente tem um plantão da Unifor, que é um plantão já muito bem estabelecido, é um plantão que tem muitos anos de funcionamento com professores, né, muito gabaritados, trabalhando com os alunos. Então, eu fiz parte, né, desse plantão aí da Unifor, fiz meu estágio no plantão, eu acho que 1 ano ainda. E uma coisa interessante do plantão é que não existe, você não precisa ser de uma abordagem específica para atender em plantão psicológico. Né? Exato. Você pode ser analista do comportamento e atuar com plantão psicológico, você pode ser psicanalista e atuar com plantão psicológico. Então, a atuação não depende da abordagem, existe uma formação extra abordagem, né? Exatamente. Exato. E se qualquer psicólogo, de qualquer abordagem, ele pode utilizar a técnica, né, para estar atuando no plantão. Existe uma técnica diferente de uma psicoterapia, existe um atendimento mais direcionado em que o profissional se implica mais, né? Ele tem uma postura mais ativa, de fato, de estar ali fornecendo orientações, fazendo uma psicoeducação. Então, assim, de uma forma bem
imediato, interventivo. Ele não espera criar um vínculo com o paciente como uma psicoterapia para começar a trabalhar algumas questões. Ele já vai de forma mais direta, né? A Milena está aqui falando para a gente que pelo que ainda tem muito estigmatização sobre o plantão psicológico, né? Que ainda tem muito preconceito e tal. E a Ilana está dizendo que na Cristo, na Unicristo também tem plantão. Ótimo, Ilana. Legal. Informação que a gente vai... Quem souber de locais que tem plantão, pode falar aqui para a gente vai divulgando, né? A Laís tá dizendo que é importante ter um psicólogo disponível para receber as demandas emocionais e emergentes. E a gente não tem essa cultura ainda, né? As clínicas de psicologia, principalmente, a gente não vê esse processo, que é um trabalho que eu vejo de formiguinha, né? Tem que ter também um pouco de paciência, de resiliência do próprio terapeuta, porque vão ter dias que ele vai para o plantão e não vai atender ninguém, porque é uma transformação cultural. Então, as pessoas vão sabendo e vão procurando e vão buscando. É importante que a gente vá criando essa disponibilidade, criando essa proposta e desenvolvendo isso, né? Ela está dizendo, o vínculo se dá pela disponibilidade do psicólogo de estar com a pessoa que chega em crise, né? E esse vínculo vai se desenvolvendo, né? Exatamente. Me conta um pouco, a gente vai fazer assim, eu vou te fazer uma pergunta e a gente eu vou trocar de você para lá, vou tirar você para a gente colocar a Laís. Pronto, pode falar com as duas. Ótimo, né? Ótimo. Faz muito, faz muito. Sobre as características do plantão, né? O tempo de duração, o foco, a postura do terapeuta. Me conta um pouco sobre isso. Pronto. O plantão ele tem um atendimento, como a psicoterapia, de 50 minutos a 1 hora, né, de atendimento. Ele é feito semanal, de fato, né? O paciente vai até o psicólogo, aquela instituição que ele está, o psicólogo está do plantão, no caso, vamos imaginar a tríplice, ele vai até a tríplice para o atendimento, né? A postura do terapeuta é uma postura mais ativa, uma postura mais diretiva, de psicoeducação, de acolher, aquele momento que o psicólogo ele está ali presente, ajudando o paciente, acolhendo ele, já faz uma diferença enorme para uma situação que está ali de crise. Apoiar ele, tá acolhendo e tá podendo orientar ele e a família dele para como proceder naquela situação, né? Vamos imaginar a perda de um relacionamento, um luto, o que mais? Situações de uma doença, de fato, de isolamento, enfim. Hoje a gente está tendo muito plantão online, né? Que é uma novidade, assim, tanto para psicoterapia como para o plantão, né? Assim, o profissional está disponível. Eu hoje, por exemplo, estou disponível aqui online para o plantão do SAMU, né? Eu fui convidada para participar. Então, um dia, vamos supor, segunda de manhã, de 7 às 11 é a Thaís que está no plantão. Então, eu fico aqui disponível para alguém profissional, exclusivo do SAMU. Se ele buscar ajuda, eu vou estar disponível online, né? Tá, então, esse plantão é exclusivo para os profissionais do SAMU, é isso? Do SAMU, exatamente, para esse momento que a gente está vivendo. E aí, vamos imaginar, na segunda tarde, no outro horário, já tem outro profissional disponível para atender, que é para oferecer uma escuta, de fato. Não é um atendimento psicoterápico, é oferecer uma escuta, uma orientação para aquela situação que ele pode estar passando, está vivendo, de fato. Então, a postura do terapeuta ela é diferente também da postura de uma psicoterapia. A postura, como eu já tinha falado, ativa e bem orientada, de fato. Para ajudar né? ele, mais criativa também, para ajudar ele a lidar com a situação. Thaís, obrigada. Você quer falar mais alguma coisa para a gente? Eu trocar de pessoa? Não, já falei demais. Eu queria falar com as duas ao mesmo tempo e não posso. Já falei demais. Pode chamar a Laís. Obrigada. De nada. Beijo. Um beijo. E a gente fala. Tá bom. Vou ficar aqui. Beijo. Tá bom, beijo. Manda suas inscritas pra gente. Tá. Agora eu vou chamar aqui a Laís.
Pronto, adicionei a Laís, agora vamos esperar ela aparecer para a gente ficar fazendo essa troca. Cheguei. Oh, chegou. Oi, gente, eu fiquei querendo conversar com vocês, eu fiquei mandando mensagem. Que bom, que a Bel troca e a Thaís fica mandando mensagem pra gente. Se apresenta um pouco Pronto. mais pra gente conversar sobre plantão. Eu sempre pulo essa parte de se apresentar. Então, meu nome é Laís, eu sou psicóloga clínica, tenho formação em psicoterapia breve, né? Também fui plantonista, assim como a Thaís, né? Na Unifor, na Clínica Escola da Unifor. Também estou atualmente trabalhando como plantonista na Tríplice, né? No começo, plantão presencial, porque era o que a gente tinha. Claro. E agora com a nossa situação mundial, plantão online, né? E estou também no Conexão Afetiva, que é um plantão voluntário também. Esse Conexão Afetiva, ele é só para profissionais da saúde, não é? Então, o Conexão Afetiva, ele iniciou aberto para todo mundo, sendo que começou a receber muitas pessoas, né? Assim, a demanda foi muito grande, e então ele fechou para, né, as pessoas em geral, e estão recebendo hoje só pessoas que estão sendo afetadas diretamente, né? Diretamente por esse nosso cenário de pandemia, né? Então, profissionais de saúde, profissionais que trabalham no hospital, profissionais de segurança, bombeiros, né? E pacientes com Covid e familiares de pacientes com Covid-19. Certo. Então, a gente tem esse plantão e ele é voluntário, né? Você está nesse plantão e já atende há um tempo em plantão? Quais são as queixas, né, que mais aparecem assim, no plantão? Conta um pouco para a gente. Assim, quais são as queixas que podem ser no plantão e quais que mais aparecem? Tá bom. Muitas vezes, quando a gente fala de plantão, a gente pensa em queixas mais graves, né? Uma coisa mais pesada, mais complicada, mas nem sempre é assim, né? A Thaís falou da analogia, né? Quando é que eu procuro a emergência do hospital, porque eu estou com uma dor, e quando é que eu procuro a emergência, né, de um plantão psicológico. E aí, uma coisa que é interessante também nessa analogia é porque às vezes eu estou com uma dor de barriga e eu não comi nada diferente. Né? Então, eu não preciso saber o que é que está motivando essa dor para eu procurar o médico. O médico que vai me dizer, né, muitas vezes. E o plantão psicológico também. Né? Um objetivo do plantão psicológico, inclusive, não é resolver o problema da pessoa. Ali, eu estou com um problema agora que me apareceu, é urgente para mim e eu preciso resolver. Então, eu vou procurar o plantão psicológico. Não. Né? Assim, o plantão psicológico é para você entender melhor, né, o que é que está acontecendo com você. Então, às vezes, eu sinto uma tristeza muito grande, né? Às vezes eu sinto uma vontade de chorar muito grande que não passa. E eu não sei por quê. Eu posso procurar o plantão psicológico para tentar entender o porquê, né? Um dos objetivos do plantão psicológico, e é interessante isso, porque em todos os artigos de diferentes abordagens, eles usam essa palavra, clarear. Clarear a demanda de quem procura o plantão psicológico. Então, assim, o psicólogo que está de plantão, o plantonista, ele está lá, ele vai te ajudar a entender o que está acontecendo. Né? E até entender depois se precisa ir para um processo psicoterapêutico mais longo, entender quantas sessões precisa de plantão, né? Tem esse primeiro atendimento para esse... para clarear. Às vezes a gente sabe, né? Às vezes eu sei exatamente por que eu estou mal. E aí eu vou procurar o plantão, né? Posso.
mas às vezes eu não preciso saber, né? E isso é importante. E assim, as demandas que aparecem, né? No começo, né? No começo do nosso recolhimento, aparecia muita crise por perda, né? Assim, perda do quê? Perda da liberdade, né? Eu não posso sair de casa. Então, né? O que é que surge? Às vezes as pessoas têm mais dores, né? E não sabem por que essas dores vêm. As pessoas estavam trazendo, né, uma desorganização e uma dificuldade enorme de conseguir manter né, assim, o que vinha fazendo. Brigas também, né? As pessoas começaram a brigar mais porque tiveram que lidar com situações, né, de relacionamento mais intensas e contínuas, ininterruptas dentro de casa, né, muitas vezes. E aí, como é que fica, né, esse relacionamento dentro de casa? Então, uma discussão que você tem com uma pessoa só dentro de casa já pode ser demanda para plantão, porque já gera uma crise, né? Diga. Não, o que a gente tem, os estudos têm mostrado que isso em outras situações de pandemia e de necessidade de quarentena, né, de isolamento, que uma das reações, né, que acontece, uma das mudanças é o excesso, as pessoas ficam mais irritadas, né? Tem um aumento da irritabilidade, né? Isso tem não é uma outra pessoa, assim, muitas pessoas que ficam em isolamento começam a ter uma irritabilidade aumentada. E aí alguns fatores agravam mais isso, né? A indefinição do tempo que vai ficar em isolamento, né? A dificuldade de manejar a condição, de estabelecer uma rotina. Então, a gente tem alguns fatores que aumentam essa irritabilidade. E eu fico imaginando que aí todo mundo dentro de uma casa com limiar de irritabilidade mais elevado, né? Mais sensível, isso. Vamos dizer, isso pode gerar uma crise e o plantão pode trabalhar esse acolhimento, né? Tá, exatamente. E a importância de se procurar o plantão no momento da crise, né? Porque outra diferença da psicoterapia para o plantão psicológico é porque o plantão psicológico ele trabalha quando a crise está acontecendo, né? Assim, a pessoa está em crise, a pessoa está em sofrimento intenso naquele momento. A psicoterapia normalmente as pessoas não vão em crise, né? Assim, as pessoas vão quando mesmo que você esteja em processo de terapia, você tem o seu horário marcado com o terapeuta, tá? Você vai na hora, né? E o plantão deu a dor de barriga, eu corro pro plantão. Eu corro, exato, exatamente. E por isso que era importante a gente ter essa disponibilidade, né? Ter a possibilidade, porque a gente fala, né? Teoricamente, assim, deu a dor de barriga, eu corro pro plantão, né? Deu a crise emocional, ou entrou num processo mais complicado, eu corro pro plantão. Mas para isso eu preciso ter plantão para correr. E o que a gente vê é que isso não acontece ainda de uma forma generalizada. As pessoas não têm um local, né? Não todos os turnos que ela possa ir e ser atendida. Exato. Hoje a gente já vê iniciativas, né, de empresas disponibilizando plantão. Gente, assim, eu vejo que as coisas estão começando a acontecer, né? Assim, trabalho realmente de formiguinha. Ai, gente, há muita coisa para falar, eu tô aqui agoniada. O que eu ia falar agora? Esqueci, eu ia falar alguma coisa. Que as empresas estão começando a ter seus plantões, você estava falando sobre isso. Ah, sim, das queixas. Obrigada, Denise. É que o plantão, ele não dá para a gente prever a queixa, né? Assim, praticamente qualquer coisa pode ser motivo de demanda de plantão. Pensa assim, nos nossos pequenos incêndios emocionais, né? O que é que gera, o que pode gerar uma situação de desconforto emocional. O que é um desconforto emocional? É uma tristeza muito grande, né? É uma falta de vontade de fazer as coisas. Às vezes é uma irritabilidade muito grande, assim, olha, eu tô sentindo que eu estou à flor da pele, né? E isso também pode ser demanda de plantão,
Assim, eu não entendo o que é que está acontecendo, mas se alguém me der um bom dia, eu vou explodir. Bom né? dia, por quê? Então, exatamente. E aí, eu não sei por que isso está acontecendo. Isso pode ser demanda de plantão. Ou eu sei, né? Assim, eu briguei com a minha irmã, ou eu briguei com meu pai. Pequenas coisas, assim, né? Podem ser demanda de plantão. E não dá muito para o plantonista saber o que é que vai chegar, porque realmente pode ser qualquer coisa, né? Uhum. É relatado, né, assim, em alguns estudos, que por mais que você esteja em um ambiente específico, né, sendo plantonista, por exemplo, em uma escola, o que é que se espera de um plantonista psicológico em uma escola? Que ele receba queixas de dificuldade, né, de aprendizagem, tudo, mas pode chegar demandas da casa dos estudantes, né? Pode chegar uma porção de coisas assim que a gente não tem como prever. E é Queixas isso, a demanda do plantão. né? Porque o que eu Exato. vejo, o que a gente vê, eu até li, eu não lembro exatamente onde foi. Diz que assim, eu acho que foi até num filme, não sei, mas enfim. Era uma situação de crise e aí a psicóloga foi para, né, e ela achava que as queixas que ela iria receber eram queixas sobre a situação de desastre, era sobre as situações de Eu desastre. sei qual é esse. E aí, na verdade, ela recebia queixas sobre queixas emocionais, sobre relacionamento. Relacionamento. Então é Eu isso. Mesmo essa nessa crise, história. né? Eu Nessa sei crise essa que a gente história. está agora, nessa crise que a gente está agora, a gente as nossas queixas são emocionais, são de relacionamento. Porque como lidar com o filho, como lidar com o marido em casa, né, com a esposa, né, como lidar às vezes com a solidão em casa para quem está em isolamento totalmente sozinha, né? Então, como são Para crises quem, que exato, para quem não pode ficar em isolamento, né, e tem uma família, e aí o medo, né, assim, a Thaís falou da crise por expectativa de perda, né, e a gente, o pessoal que estuda luto, fala de luto antecipatório, né, que é aquele luto que eu ainda não estou de luto, mas eu posso estar, eu posso vir a estar, né, então eu estou sempre na expectativa de que eu vou perder alguma coisa, que é o momento que a gente está agora, né, a gente está todo mundo, né? Ninguém está imune, né? A esse sentimento. Está todo mundo com medo de adoecer ou com medo de que alguém seu, né, familiar ou amigo adoeça, né? Então, essa é a expectativa da perda, né? Então, isso gera crise. Qual é o sentimento que essa crise essa crise por perda ela gera, né? Então ela vai gerar muita tristeza, ou então muita irritabilidade, né? Falta de energia. Aí eu posso perceber nos meus comportamentos, né? Assim, os mais básicos. Eu estou dormindo muito, ou eu não estou dormindo. Eu estou comendo muito, ou eu não estou comendo como eu comia, né? Eu estou comendo menos. As dores, né, que eu falei, de repente pode aparecer mais dores, assim, e eu não preciso necessariamente identificar por que que eu estou fazendo tudo isso e por que que eu não consigo fazer como eu fazia antes, né, porque em tese, entre aspas, né, algumas pessoas podem achar que a vida ficou mais fácil porque agora eu não preciso me locomover, eu posso fazer tudo de casa. Mas isso traz a situação, o contexto, né, que a sua casa está inserida, é uma situação que te traz inúmeros riscos. não é uma né? escolha, né? Estar em casa nesse momento não está sendo uma escolha. Exatamente. Quando E aí quando você fala desse medo, né, de adoecer, de perder outras pessoas e a irritabilidade que isso pode causar, esses dias, ontem, hoje, eu estou bem irritada com as pessoas que não estão cumprindo, né, a quarentena, que não estão cumprindo isolamento, assim, porque a sensação é essa, ela está pondo em risco
outras pessoas, que inclusive pessoas, né, que podem ser pessoas muito próximas, muito queridas, e mesmo que não seja, é a ideia de que está faltando, né, empatia e está faltando um senso social de olhar que eu preciso ficar em isolamento, não só por mim, mas eu preciso ficar em isolamento pelos outros, e os falsos isolamentos que estão acontecendo. Isso aumenta, na verdade, sim, estou falando pessoal, mas isso aumenta muito em mim dois sentimentos: de insegurança, porque eu vejo o risco a doença vai se aproximando por conta desses falsos isolamentos, principalmente quando ele começa a acontecer nas suas redondezas, e a irritabilidade mesmo, porque você fica sem poder fazer nada, né, em relação a essa pessoa, a pessoas que não estão cumprindo o isolamento. Tem o caso emblemático da blogueira, da festa que ela fez, mas isso ela só mostrou para o mundo o que muitas pessoas estão fazendo, que é fingir o isolamento. Enquanto que isso pode aumentar a insegurança, o medo, a irritabilidade das outras pessoas que estão em isolamento. Isso, porque é uma luta coletiva, né? É uma luta coletiva. E aí eu preciso fazer a minha parte, mas para funcionar, o outro também precisa fazer a parte dele, né? Exato. E isso também pode vir a ser demanda de plantão, né? E uma coisa interessante do plantão, né, que é muito importante, é que ele faz com que as coisas ruins não piorem, né? Que é o que eu acho assim, que é o objetivo principal do plantão, né? Assim, eu estou em uma situação complicada. Se eu não tiver um apoio, né, algum local para eu poder entender o que está acontecendo, para eu poder falar, para alguém me escutar, eu posso tornar essa situação que já é ruim pior ainda. Né? Então, o plantão ele vem para evitar o agravamento de situações emocionais, né? E muitas vezes ele ajuda também a evitar que essas questões emocionais elas se tornem crônicas. É né? um suporte para passar pela crise, né? Quando a crise é inevitável. Exato. Exatamente. Que é a situação que estamos, né? Uma crise inevitável. Que estratégia você daria assim pra gente? Claro que depende do caso, cada situação é uma situação, mas assim, de um modo geral, quais são as estratégias que o plantão usa para lidar com uma situação de crise inevitável? A crise está posta e a gente vai precisar passar por ela, né? O que a gente pode fazer para passar por essa crise inevitável? O que a gente faz, né? Nessa situação que a gente está, pandêmica, a gente não tem como não trazer a questão do luto, né? E as pessoas que estudam luto, elas falam muito que superar é uma palavra que não deveria ser aplicada ao luto, porque faz com que o luto ele fosse algo a ser vencido, né? E na verdade não. O luto é algo para ser atravessado. O luto é algo natural da vida e a gente precisa entender isso. Né? O luto não é para ser superado, o luto é para ser respeitado. Acolhido, né? Oi? Acolhido, né? Acolhido, exatamente. Então, uma das estratégias, né, utilizadas, se é que a gente pode chamar assim, mas é exatamente isso, é o acolhimento. Ouvir tudo aquilo que a pessoa tem para falar, porque normalmente, né, a gente não encontra quem consiga ouvir as nossas dores, né? Muito difícil, principalmente numa situação, né, que está todo mundo sofrendo. Eu vou falar das minhas dores para uma pessoa que já está sofrendo, ela vai dizer, nossa, eu não quero ouvir, né, o que é isso tudo. Então, a gente passa a não ter espaço, ou melhor, a gente passa a ter menos espaços ainda para falar daquilo que machuca a gente. E outra coisa muito importante é a empatia, né? Essa escuta com muita empatia, porque às vezes o que dói em mim não é o que dói em você, né? E isso
muitas vezes atrapalha quando a gente vai conversar com alguém, né, que não seja psicólogo ou que não tenha passado por um treinamento para esse momento, né, para essa atenção a situações de crise, a demandas de crise. Porque eu posso não validar, né? Validar o sentimento é muito importante. Assim, olha, eu percebo, né, que a sua dor, ela é justificada, né? Assim, eu entendo que nesse cenário que você está, realmente, o sofrimento é muito grande. E muitas vezes, principalmente na crise de aquisição, a gente não tem isso, né? É assim, Principalmente. que bobagem, você conseguiu uma coisa assim tão legal e aí... E aí, né? Nossa. Pois é. E aí, o que acontece? Muitas vezes, tem gente que desiste, né, do concurso, tem gente que não segue na carreira, vai fazer outra coisa, porque não se sente preparada. E aí, ninguém encara isso como crise, né? Encara isso como, desistiu e pronto. E ninguém pensa muito sobre isso. Na mas verdade, não, estigmatiza, né? A pessoa vai tratar estigmatiza. como alguém que não dá conta das coisas. E aí o que aumenta a crise, né? Exato, exatamente. E aí, na situação que a gente está, né? Como é que as crises de aquisição podem surgir? Podem surgir porque agora a gente está em casa em tempo integral, então a gente tem que dar conta da casa, de repente dos filhos, de repente da relação, né, de matrimonial, né? E aí, assim, meu Deus, eu vou dar conta disso. Né? Assim, eu não sou capaz de dar conta disso, é muita coisa. E aí vem o nível de exigência, né, da régua da pessoa, a coisa fica ainda. E aí vem aquela sensação de insegurança, aquela sensação até de inferioridade, né? Que aparece muito. E se entrar na comparação, aí que porque um aí, dá conta, se não tá dando conta, todo mundo tá conseguindo fazer. Porque o que aparece muito nas redes sociais é isso, tá todo mundo conseguindo fazer, tá tudo ótimo, tô limpando, lavando, passando, cozinhando, e tá tudo lindo. Enquanto não é real, assim, não é perfeito. Gente, como é que tá? Quando dá tempo, passa quando dá tempo, ensina quando dá tempo, e cuida do filho quando dá tempo, e faz a tarefa quando dá tempo, e assim você vai. Quando dá tempo e quando tá com coragem também, né? Porque no meu caso é muito assim, quando tá com coragem, porque tem dias que, gente, não, né? E isso é muito importante. Tudo bem. Hã? Não vai, tem dias que não vai rolar e tá tudo bem. Não, porque o que acontece? Nós estamos vivenciando uma crise que é uma crise que tanto tem aquisição como tem perda, né? Então é uma situação muito complexa. Então, nós estamos vivendo um luto antecipatório, né? Como o pessoal do luto vai dizer. Então, querer continuar a vida, né? Assim, tem tudo, né? Tem essas coisas todas para fazer, então eu vou fazer. Como se não tivesse acontecendo nada lá fora, não dá. A gente precisa estar o tempo todo gastando mais energia para não ficar preocupada, para ficar bem, para lidar com essa situação lá de fora, lidar com o medo de que as pessoas que a gente gosta, que a gente tem, se contaminem. E é muito difícil. Isso vai sugando a nossa energia. Então, é normal e esperado que a gente não consiga dar conta das coisas como a gente dá normalmente. E aí isso aparece no plantão também. Né? E isso aparece no plantão, assim, eu sinto que eu não estou conseguindo produzir. Aí a gente vai entender de onde é que vem essa necessidade de produzir, né? No plantão psicológico. E aí a pessoa tem aquele espaço para falar e para se reorganizar, né? E aí acomodar, né, na nova situação. E acomodar. E aí, assim, quando a crise é inevitável, tanto a crise de aquisição pela crise de perda, o que a gente faz é tentar facilitar um momento de aceitação daquela situação, né? E a aceitação e reinvenção. Né? Assim, ok, nós estamos passando por isso, você está passando por isso dessa forma, né? Porque tá todo mundo passando por isso, mas cada um passa
daquela forma que aprendeu a passar, com aquelas ferramentas que tem naquele momento, e aí o plantão ele ajuda você até a identificar ferramentas que você tem e não sabia que podia usar naquele momento, como a construir novas ferramentas, né? No momento do plantão. A Camila está falando aqui que eu, particularmente, nunca vi um plantão psiquiátrico nem psicológico. Sempre o clínico medica, atende e passa um calmante. Sim, isso é a maior... Nos hospitais, a gente ainda não tem um plantão psicológico, o que é um déficit que a gente precisa cuidar. E é um trabalho, né, como as meninas já falaram, de formiguinha, é um trabalho que a gente vai expandindo. Então, a gente tem alguns plantões psicológicos na cidade aqui, né, de Fortaleza, vamos falar daqui da nossa região, que é na Unifor, na Unicristo, a gente acabou de saber que tem, e a gente tem na Tríplice também 2 turnos de plantões, terça e quinta. E a ideia é expandir isso. O meu sonho para a Tríplice é ter plantão todos os turnos. E que a gente vá, né, evoluindo isso e vai tendo um serviço de plantão, porque é isso. Não, nem sempre é o calmante, né, a medicação que é necessária. Às vezes, numa crise forte de ansiedade é necessária, mas nem sempre. E a gente pode dar conta disso num acolhimento melhor do que o medicação. Não tem nada, não, isso é psicológico e todo calmante e ainda é agressivo, ainda não lida adequadamente com a queixa. Infelizmente, é assim que acontece. Porque não é encaminhado com um psiquiatra, é o médico que está lá, clínico, plantonista, que vai fazer isso. E ele, muitos, infelizmente, alguns não, alguns são acolhedores, mas outros vão medicar e falar, isso é problema psicológico. Pá! Né? E o que é muito, muito doído, né? A gente está quase terminando o nosso tempo, então a gente precisa né, passar um pouco essas informações. A gente tá... Então, vamos passar para quem entrou agora, os plantões que existem, né? Do que a gente conhece perto de Fortaleza. Aí no Brasil, quem souber, informa a gente que a gente coloca depois na nossa página. Isso, exatamente. Até porque, como a gente está numa situação onde a gente está migrando tudo para o online, né? O plantão também passou a ser online agora. E aí a gente pode, né, ter acesso também a outros plantonistas de outros locais. E assim, existem vários tipos de plantão também, né? Existe aquele plantão que é um atendimento só, existe aquele plantão que são com mais atendimentos, né? Vai depender muito da instituição que oferece o plantão. Então, isso é importante também de falar. Ai, gente, eu queria conversar mais. Vai, a gente não vai conseguir. Que a gente tá... E o até com o Instagram derruba a gente. A gente ai, meu Deus. Outras conversas para falar sobre então, isso. Fica de olho aí. E assim, a gente também lá na Tríplice está com a formação, né? No curso de formação em plantão psicológico e terapias comportamentais. E aí a gente vai falar, né, de terapias, né, das terapias contextuais e as estratégias numa situação de plantão. Aí tá a Thaís e a Laís com a gente nesse curso, que a gente começa agora, vai começar no final de maio. Então, quem tiver interesse. E aí é só para profissionais, para psicólogos, estudantes de psicologia ou psiquiatras. Mas a gente tem disponibilidade e tem o plantão acontecendo lá na Tríplice. Deixa eu só falar rapidinho sobre o curso. É rapidinho. É que a gente vai... No curso, né? A gente fala sobre a psicoterapia breve, que é uma técnica utilizada no plantão. E assim, a ideia é ensinar a técnica da PB, né? Assim, desde o comecinho histórico até a aplicação e como é que se aplica. E a ideia é formar plantonistas, né? Porque estamos precisando de plantonistas, né? Porque para que os serviços eles aconteçam, eles precisam da disponibilidade do profissional. E assim, o fato de não termos plantonistas hoje, eu acho que a gente pode pensar, né, assim, a dificuldade de se colocar disponível para ouvir a dor do outro, ouvir com calma, né? Assim, pode falar, eu estou aqui, pode falar. Né, assim, e não, a gente escuta com muita pressa, né? A gente já quer encaminhar, né? E não, a função do plantonista é ouvir, né? Estou aqui, pode falar, é acolher, é isso. Ajudar aquela outra pessoa a entender.
A O que gente é que está tá no meio da acontecendo? live e aí tem a minha filha aqui assistindo a live dizendo: "Mãe, quero ficar com você. Tá correndo aí, Eu vi. eu vou aí para ficar com você. Oi, Luana, ela vai já. Eu já Tá ligo tua acabando, não mãe. em crise, né? Tá quase Não. acabando. Beijo, meu amor. Já já eu chego aí. Bron, acabou também aqui? Acabou, estamos acabando. Beijo, meninas. Tô Obrigada. mandando beijo Obrigada, também. Laís. Beijo, Obrigada, Laís. gente. Vai ficar 24 horas. Agradeço também. Cortou. Então, a live vai ficar 24 horas online no Stories e a gente está trabalhando para colocar no canal da Tríplice. Assim que tiver, eu aviso, mas aí vai ficar 24 Olha que horas. legal. Quando eu salvar, eu mando para vocês, meninas, para vocês, né, disponibilizarem como quiserem. Beijo, obrigada, gente. Até a próxima segunda-feira tem mais e a gente conversa. Tchauzinho. Tchau.